Olá, irmãos, a paz do nosso Senhor. Tudo bem com vocês? Eu queria falar hoje com vocês sobre aquele rio que está em Ezequiel 47. Eu já falei dele em alguns vídeos passados, e falei acho que em 2 vídeos, mas hoje eu queria acrescentar um detalhe sobre aquele ponto. E para você que nunca ouviu aquele vídeo, eu vou deixar o link na descrição e você pode assistir também. Aqui eu vou trazer um resumo. Essa revelação do rio da água da vida se encontra em Ezequiel capítulo 47. Irmãos, aquilo é muito profundo. Aquilo mostra a grandeza do Senhor nas Escrituras. Quando você para meditar nas Escrituras, você tira todos os livros da sua frente, todos, até os que são bons, e você escolhe o excelente. A melhor água é a água que sai da fonte. Por que você iria comprar uma água no mercado com pH 6,5 se você tem água saindo da fonte com pH 10, 12? A Bíblia é a água pura, irmãos, com pH 12. ORP abaixo de 0. Água antioxidante. É a água da vida. Se você hoje bebe água boa, água que tem um pH alto, se você investe um pouquinho num filtro, e você procura saber sobre a oxidação da água, e você bebe água na quantidade certa, água boa na quantidade certa, e você compreende isso, sabendo as coisas que o próprio Senhor te ensinou, através da palavra, através das parábolas, isso prolonga a sua vida. Só de você beber mais água boa, a tua vida é prolongada. A terra é mais ou menos 70% de água. O nosso corpo, que vem da terra, é mais ou menos 60% a 70% água. Então, água é importante. Por isso que o Senhor se revelou como o rio da água da vida. E a palavra é esse rio. Então, é bem melhor você beber água boa. Se te sobrar tempo, você lê livros. Se não, foca na palavra. Lá em Ezequiel capítulo 47, vai ter um rio. E esse rio, ele foi medido de 1000 em 1000 côvados. Os côvados têm uma medida, mas presta atenção no número, 1000. Deus mediu para Ezequiel e ele teve que passar por esse rio, de 1000 em 1000 côvados. Acontece que os primeiros 1000 côvados eram águas que davam nos pés. Depois, mais 1000 já eram águas que davam um pouquinho acima das pernas. Mais 1000 côvados, já estava beirando os 3000, já eram águas que davam ali para cima da cintura. E depois mais 1000, quando deu 4000 côvados, já era um rio que teria que passar a nado. Não era com barco, não era com nenhuma ferramenta, mas era a nado. E diz que ali eram as águas que saíam do santuário de Deus. Vocês já pararam para pensar que santuário de Deus é esse? O santuário de Deus somos nós. Esse capítulo de Ezequiel, ele tem um paralelo com Apocalipse 22, porque lá tem o santuário de Deus, é chamado de esposa do Cordeiro. Dentro do santuário está o trono de Deus e do trono está saindo o rio da água da vida. E dentro desse rio tem a árvore da vida, que é o próprio Senhor. Irmãos, isso é muito profundo. Por que em Ezequiel 47 Deus quis mostrar isso nesse ponto? Se você fosse voltar num contexto, pelo menos do capítulo, não o capítulo 47 em si, mas capítulos por porções, tipo como o perícope, você teria que voltar em Ezequiel 40. Ali sim começa um novo capítulo. Se fôssemos dividir o livro do profeta Ezequiel, do 40 ao 48 é um capítulo. Dentro desse capítulo tem uma mensagem do Senhor. Aí Ezequiel, ele é levado e ele vê uma cidade num alto monte. É uma cidade edificada no alto monte. Bate com a Nova Jerusalém. E aí é mostrado para Ezequiel um homem. Ele tem ali aparências que nos lembram o Filho de Deus. E ele tinha numa mão um cordel de medir, que é uma corda muito grande, e na outra mão uma vara de 6 côvados e 4 dedos. Por que esse cordel? Por que essa vara de 6 côvados e 4 dedos? Por que nesse contexto?
E foi falado para Ezequiel: Ezequiel, vê com os teus próprios olhos, ouve com os teus ouvidos e coloca no teu coração tudo o que eu vou te mostrar. Está em Ezequiel 40. Em Ezequiel 44, se eu não me engano, é falado tudo isso de novo para Ezequiel. Ezequiel, vê com os teus olhos, escuta com os teus ouvidos, coloca no teu coração tudo o que eu vou te mostrar e veja quem vai ficar dentro do santuário e quem vai ficar fora. Esse santuário também está rodeado por um muro que separa o santo do profano. Esse muro, ele tem 500 canas ao redor. Na verdade, se fosse medir todos os derredores do muro, teria que ser 500 vezes 4. Mas foi medido com a cana de medir. Essa cana tem 6 côvados e 4 dedos. Por quê? Por que essa cana não tem 7 côvados? Dentro desse santuário do Senhor, tem escadas de 7 degraus e escada de 8 degraus. Quando nós entendemos a palavra do Senhor, a gente sabe que Ele está trabalhando com números, fazendo referências à criação do Senhor. 7 é plenitude. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, mostrando um sábado milenar no 7º dia, o reino do Messias. E o 8º dia, na verdade, em Gênesis não tem o 8º dia, nas festas aparecem. O 8º dia seria a eternidade. Pedro chama isso de dia eterno. Esse 8º dia era um dia que viria após a festa dos tabernáculos. A festa dos tabernáculos é uma festa de 7 dias. E ela se encaixa profeticamente dentro do milênio. Após esse período, vem o que nós chamamos de 8º dia. Toda aquela pessoa que fosse circuncidada, na antiga aliança, teria que ser circuncidada ao 8º dia. Por quê? Por que não no 7º? No 8º, irmãos. Era uma circuncisão feita na carne, para você entrar na aliança, na primeira aliança, para fazer parte do Senhor, tanto o natural como o estrangeiro, que iria ser considerado como natural, teria que ser circuncidado ao 8º dia. A pessoa poderia entrar em qualquer idade, mas teria que se circuncidar. O seu filho teria que ser circuncidado ao 8º dia. Isso, a circuncisão da antiga aliança, que é sombra, aponta para a circuncisão no coração, que é feita pelo Espírito. Em Romanos, capítulo 16, verso 8, Paulo diz que Cristo foi feito ministro da circuncisão para cumprir as promessas feitas aos pais. E Cristo, que é o nosso Senhor, não circuncida a nossa carne e nem com as suas mãos. Ele faz isso com o Espírito. Com o Espírito, irmãos. E o Espírito, ele foi representado no dedo de Deus. Deus escreveu os 10 mandamentos, ainda que em tábuas de pedra, mas escreveu com o seu dedo. No Novo Testamento, Jesus foi acusado de estar expulsando espíritos pelo Belzebu, pelo príncipe dos demônios. E Jesus fala: se eu faço isso pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus sobre vós. E Jesus expulsava os demônios pelo Espírito. Entendeu? O Espírito Santo escreveu os mandamentos dele em tábuas de pedra. Mas, como ele é presciente e sabia do futuro, quando ele estava escrevendo os mandamentos em tábuas de pedra, não tinha como ele não pensar na nova aliança. Imagine o Senhor escrevendo os mandamentos em tábuas de pedra por causa da dureza do coração do povo, que viu todos aqueles sinais na terra do Egito, mas fez bezerro de ouro e anulou a aliança do Senhor. E o Espírito Santo escrevendo os mandamentos em tábuas de pedra e pensando: eis que virá um dia em que eu vou escrever os mandamentos não em tábuas de pedra, mas no coração do meu povo. E aqueles que estiverem os mandamentos escritos no coração, esses estarão dentro dos muros, dentro do santo, separados do profano. Entendeu? E aí o Espírito Santo também se revela como um rio d'água da vida em Ezequiel. É importante compreender tudo isso, porque isso é muito bonito, irmãos. Então veja, nós temos em Ezequiel capítulo 40, esse homem com um cordel na mão, na outra mão uma vara de 6 côvados e 4 dedos, e ele vai começar a medir o santuário para Ezequiel. E Ezequiel vai ter que entender as medidas. Isso é para nós, irmãos. É para nós.
Ali tem o lugar santíssimo do Senhor, tem o lugar dos santos, os sacerdotes do Senhor, tem o lugar das pessoas que ficarão de fora dos muros, tem o lugar das nações. É muito lindo aquilo. Aquele templo tem que ser esquadrinhado num papel. Sabe por quê? Porque o próprio Deus disse: vê com os teus olhos, ouve com os teus ouvidos tudo que eu vou te falar e coloca no coração. Logo em Ezequiel capítulo 2, Deus já fala isso para Ezequiel. Lá no capítulo 40, Deus relembra Ezequiel. Porque no capítulo 1, no capítulo 2 de Ezequiel, Deus vai denunciar todo o pecado do povo, todas as abominações de Jerusalém, tudo que o povo estava fazendo de errado, até da casa de Israel. E aí Deus fala para Ezequiel: vê, Ezequiel, vê o que eles estão fazendo? Eles vão fazer pior ainda. Olha o que esse povo diz. Na verdade, escuta, né? Escuta o que esse povo diz. Esse povo diz. Aí Deus denuncia. Deus estava falando para Ezequiel: vê, Ezequiel, escuta, coloca no coração e medita. Lá na frente, no final do teu ministério, eu vou te mostrar uma cidade edificada no alto monte. Aí lá, nesse tempo, Deus falou para Ezequiel: Ezequiel, vê com os teus olhos, escuta com os teus ouvidos, coloca no teu coração todas as medidas do santuário. E lá no capítulo 44 ele fala mais uma vez e acrescenta: aqui, Ezequiel, você compreendendo tudo isso, você vai aprender quem vai ficar dentro e quem vai ficar fora. E aquilo, irmãos, foi a boca do Senhor que disse. Então por que eu vou ficar estudando outros livros e não vou primeiramente botar atenção nisso? Eu não posso indicar livro dos pais da igreja, eu não posso indicar livro de arrebatamentos, indicar livros dessas coisas. O que eu indico para você é: estuda Ezequiel, estuda Jeremias, estuda Daniel. É a água vinda diretamente da fonte, irmãos. Então, vamos voltar na parte de Ezequiel 40. E antes disso, lá no futuro, o Senhor ia fazer uma referência a esse ponto. Ele estava falando para os discípulos: vocês são o sal da terra, vocês é luz do mundo. E aí ele fala: não se pode esconder uma cidade edificada sobre o alto monte. Irmãos, da onde é que o Senhor estava tirando isso? O Senhor fala por camadas de revelações. Muitas pessoas nem sequer lembram da onde o Senhor está falando isso. Mas Ele deixou referências. Ou queria que Ele falasse o profeta e explicasse tudo. Ele só deixou a dica. Uma cidade edificada sobre o alto monte não pode ser escondida. As suas obras não podem ser escondidas. Todas as nações têm que ver vocês. É o santo separado do profano. O Senhor fez referência direto para Ezequiel 40. Claro que bate com Apocalipse, mas no tempo do Senhor Jesus não tinha ainda Apocalipse. Apocalipse foi uma revelação do Pai dada para o Filho. Em relação ao Pai e o Filho, a igreja, mas não tinha Apocalipse ainda. Então o Senhor fez uma referência a Ezequiel, capítulo 40. Porque no futuro eles iriam estudar Ezequiel e iriam se lembrar das palavras do Senhor. E você, irmãos, pode ser a pessoa não que apenas vai nadar pelo rio. E quando eu falo apenas, isso não é pouca coisa. Mas você pode ser aquela pessoa que tem na mão o cordel de medir e que tem na outra mão uma vara de 6 côvados e 4 dedos. E você pode ensinar para o povo de Deus. Quando você está explicando o rio da água da vida para os irmãos, e as medidas da casa de Deus, e os côvados, e os porquê, você está expressando o que está no coração do Senhor para os irmãos, e isso santifica. Então é semelhante você estar com um cordel na mão e com uma vara na outra, e você mesmo estender o rio para os irmãos e falar: esse é o caminho, nada por ele. E na parte do santuário de Deus, a vara de 6 côvados e 4 dedos. Isso é muito bonito. Se você fizesse 6 vezes 4, teria o número 24. Aponta para 24 anciãos, que faz parte do sacerdócio do Senhor, este número.
mas a vara tinha 6 côvados, uma vara, né? 6 côvados e 4 dedos. Se você multiplicar, fizer 6 vezes, na verdade 4 dedos, né? Uma vara tem 6 côvados e 4 dedos. Então, como a vara tem 6 côvados, cada côvados tem 4 dedos. Entendeu? Então, se você faz 6 vezes 4, dá 24. Entendeu? 6 vezes 24 dá 144. Todos esses números estão na vara. Uma vara tem 6 côvados e 4 dedos. Então, cada côvado, na verdade, cada côvado acrescenta 4 dedos. A vara ela tem 6 côvados e 24 dedos. Essa é a medida da vara. Agora, por que 4 dedos? Também tem a explicação dos profetas. Aí precisa ler textos. Mas o que importa é que através dessa vara foi medido o santuário e através do cordel de medir foi medido o rio. Então, como o rio é uma medida maior, teve que ter uma corda, tipo um cordel mesmo para medir o rio. E foi medido 1000 côvados. Por que 1000? De 1000 em 1000. E foi medido 1000 e mais 1000 e mais 1000 e mais 1000. Parou no 4000. E depois o rio continuaria. Se fosse medir, seria mais 1000 côvados, porque o padrão é de 1000 em 1000. Mas aí era um rio que tinha que ir a nados. O Senhor só deixou a dica. Do outro lado do rio estaria o santuário de Deus. E aí o Senhor foi muito, muito sábio, muito revelador. No desenrolar da profecia, ele mostrou que tinha um rio que saía do santuário de Deus. Aonde esse rio tocava, tudo era purificado. E de ambos os lados do rio tinha árvores. Não diz lá árvores da vida, mas diz que tinha árvores. E aí o Senhor deixou lá para nós. A folha das árvores, no plural, serve para cura. E ela produz frutos de mês em mês. Irmãos, isso é de arrepiar. Lá em Apocalipse, está a mesma coisa. Só que lá está a árvore da vida. A folha serve para a cura das nações e ela produz frutos de mês em mês. Sabe por que está assim? Porque lá em Apocalipse está mostrando o Senhor, representado numa árvore da vida, mas o Senhor tem um corpo. São os santos que estarão ministrando o seu ofício sacerdotal no milênio. Lá em Ezequiel, capítulo 47, não tem uma árvore só, tem árvores, porque é o ministério dos sacerdotes. E as folhas servem para a cura das nações. É o ministério sacerdotal curando as nações no milênio. Por isso que produz frutos de mês em mês, contagem de tempos. Entendeu? É a mesma coisa. O Senhor sabia que quando nós recebêssemos Apocalipse e estudássemos, nós iríamos associar o milênio com a festa dos tabernáculos e com o 7º milênio na terra, um sábado de descanso. Ele sabia disso. Isso quer dizer que os primeiros 4.000 côvados no rio, eles representam milênios. 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. No tempo 4.000, o Senhor para. Sabe por quê? Porque ali já era um rio que tinha que atravessar nados. Era muito profundo. Porque o Filho de Deus viria no tempo da história, 4.000 anos. Ele viria. E ali ele iria fazer cumprir muitas profecias nele. Ele mesmo, antes de fazer carne, profetizou muitas coisas pelos profetas, pelo Espírito que ele enviou nos profetas, e ele se fez homem, se fez carne, e aí fez cair sobre ele muitas profecias a respeito dele. E junto dessas profecias de bênção, caiu sobre ele os nossos pecados. E ele limpou isso na cruz. Morreu pelos nossos pecados, ressuscitou para que nós fôssemos justificados, ascendeu aos céus, mas quando ele estava na terra, ele profetizou mais coisas para que se cumprisse na segunda vinda dele. Entendeu?
Então esse rio que tem que passar a nado, ele tem mais 2.000 côvados. Isso é o que está escondido no profeta. 4.000 côvados mais 2.000 dá 6.000. O 7º seria o descanso. Pensa bem, se você fosse entrar numa praia e você tivesse que andar 1.000 côvados com a água no pé, não cansa muito. Você está começando a conhecer o Senhor, mas não cansa muito. Só que você vai andar 1.000 côvados. Depois você vai andar mais 1.000, você vai cansar um pouco mais e a água vai estar um pouquinho mais alta. Talvez dê para correr ainda, só que você vai ter que fazer um movimento mais brusco com a perna. Depois você vai andar o 3º 1.000 côvado. A água já vai estar ali na cintura, já não dá para correr. E mesmo assim, 2.000 côvados já passaram, você vai estar mais cansado. E a partir daí, dos 3.000 côvados, o rio vai ficar fundo. Você vai ter que nadar. Aí o corpo todo vai estar em movimento. E aí não tem como mais descansar. Antes você poderia até, nos 2.000 côvados e meio, se estivesse cansado, a água ali pela cintura, você poderia até parar, respirar, ficar com o pé no chão, descansar. Mas depois disso, você se comprometeu a entrar no rio. Depois você vai ter que nadar. Descanso é só do outro lado do rio. Se você passasse um rio a nado, depois de ter andado 2.000, 3.000 côvados, o que você queria fazer do outro lado do rio? Descansar. E ali está o santuário do Senhor. Ali está o tempo do descanso, do sábado, do milênio. Entendeu? Então, quanto mais profundo fica, mais esforço você tem que fazer. E se você não se preparar antes, você pode morrer afogado. É perigoso. Mas o Senhor que disse para passar por esse rio. Então o Senhor vai estar conosco. Isso não é profundo? Por isso, 1.000, mais 1.000, mais 1.000, mais 1.000. E depois, mais um tanto que tem que ser passado a nado. Nós iríamos associar isso com a criação. Iríamos associar isso com os milênios. Os fatos batem, não é? A conta fecha. Mas se você entende tudo isso, como Deus sugeriu, se você viu com os olhos, ouviu com os ouvidos, colocou no coração e entendeu, e você explica isso para os irmãos, você é semelhante àquele homem que tem um cordel na mão e uma vara de 6 côvados e 4 dedos. E você começa a medir e a mostrar para os irmãos. É uma camada mais profunda. Não é bonito isso? Não é profundo? Mas tem que ser praticado também. Por isso que eu sempre sugiro a leitura da Palavra de Deus, em primeiro lugar. Tem pessoas que conhecem os nomes dos pais da igreja, a história, sabe falar tudo, estuda livro, estuda isso, estuda aquilo, e você toca no assunto do templo, a pessoa fica perdida. Eu já ouvi uma pregação falando do rio. Legal, é o Espírito de Deus, né? Mas vem cá, a gente estava falando sobre... Aí fala dos pais da igreja, e ali aquele assunto está fervendo na mente, no coração da pessoa. Irmãos, Deus mandou você ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, colocar no coração as palavras dele na Bíblia. É isso que vai te trazer profundidade e revelação para você despertar os irmãos. Quer estudar sobre os pais da igreja? Primeiro, aprenda o essencial. Quer estudar sobre calvinismo, arminianismo, sobre sionismo, todo esse ismo, islamismo? Tudo bem, mas escolha o que é mais excelente. Qual que dá mais trabalho? Claro que é estudar a palavra. A linguagem é bíblica. Você vai estar em contato com as coisas do Senhor que são profundas. Você vai precisar orar. Eu não preciso pôr o joelho no chão e orar para estudar os pais da igreja ou o islamismo a fundo. Não preciso. Eu apenas abro o livro e vou estudando. Posso até relacionar com profecias, posso relacionar com as coisas de hoje, trazer um certo conhecimento para o povo, mas para ler a palavra de Deus,
e me aprofundar nas coisas do Senhor, eu vou ter que pôr o joelho no chão e orar. E uma vida de pecado me distancia da palavra, me distancia da oração. Uma vida de pecado oculto não me distancia dos livros. Eu continuo estudando. Por isso que tem muita gente inchada de conhecimento, mas sem conhecer as coisas do Senhor profundamente. Pode fazer isso, que vocês vão ver a diferença, irmãos. Diferença no ministério, no falar, em revelar as coisas do Senhor. Não vai precisar de teologia, não vai precisar de cursos, não vai precisar de nada. Só de você pôr o joelho no chão e falar: Senhor, me dá tempo para estudar a Tua Palavra. Me dá tempo para estudar e ensinar. Revela as coisas para mim, as coisas que estão escondidas e ocultas, como foi prometido em Ezequiel 33, verso 3. Deus falou: clama, me busca, e eu vou te mostrar coisas grandes e ocultas que você não conhece. Naquele contexto, ele está falando das 2 casas, das promessas, do arrebatamento. Você acha que você vai clamar ao Senhor e pedir para Ele te mostrar coisas grandes e ocultas, e Ele vai te sugerir livros dos pais da igreja, livros do islamismo, vai te sugerir cursos com Olavo de Carvalho, vai te sugerir teologia? Ele não vai te sugerir isso. Nunca. Então, irmãos, eu espero que vocês tenham entendido a mensagem dentro de Ezequiel. E há um motivo maior no qual leva o Senhor a mostrar esse rio em Ezequiel 47. Há um motivo maior. É muito profundo isso, não tem como falar de tudo isso sem estar lendo os textos, né, direitinho para os irmãos. Mas vocês podem ler Ezequiel do 40 ao 48 e vocês vão ver uma diferença, quase que até mudando de capítulo, mas não muda, do Ezequiel 47 em diante. Você vai ver uma diferença muito grande. De Ezequiel 47 e 48, Deus está fazendo uma prova para ver se você entendeu Ezequiel do 40 ao 46. É uma prova. Todos os sacrifícios do templo, todas as coisas da antiga aliança vão ser convertidas na coisa espiritual, real e eterna, em Ezequiel 47 e 48. Paulo usa textos de Ezequiel 47 na sua carta. Pedro também. Sabe por quê? Temos que ver com os nossos olhos, ouvir com os nossos ouvidos e colocar no coração todas aquelas palavras. Quando o Senhor veio no 4º milênio, ou seja, naquela altura do rio, ele disse que os apóstolos eram bem-aventurados, porque muitos reis desejariam ver o que eles estavam vendo, ouvir o que eles estavam ouvindo e, com certeza, compreender com o coração. O Senhor não falou isso, mas ficou ali, né, implícito. E eles não puderam. Aí o Senhor acrescentou: bem-aventurados os seus olhos porque vocês veem, os seus ouvidos porque vocês ouvem. E nesse mesmo contexto, Jesus fala que muitas pessoas tinham olhos, mas não viam. Tinham ouvidos, mas não ouviam. Então tinha coração, mas não entendia. Então se cumpriria o que estava escrito em Isaías. Vai, Isaías, vai para esse povo. E um povo que tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem coração, mas não entende. E aí o Senhor pega essa profecia, coloca lá no tempo dele e diz: então se cumpre as palavras de Isaías, e eu não posso curar esse povo. Não porque o Senhor predestinou o povo para não ver, e não ouvir, e não ter coração. Mas o Senhor explica porque eles vendo, viram de mau grado, ouvindo, ouviram de mau grado. Então o coração deles não entende. Sabia que é assim que se interpreta essa profecia? Lá em Deuteronômio 29, tem um texto que é muito mal utilizado por uma linha do inferno mesmo. Fala de boca cheia, linha do inferno, linha calvinista. E lá o Senhor disse, Moisés disse para o povo: Deus não tem dado olhos para vocês, nem ouvidos para ouvir, nem um coração para entender, até o dia de hoje.
E Paulo pega esse mesmo texto e usa em Romanos. Esse povo está endurecido porque Deus não deu olhos para eles verem, não deu ouvidos para eles ouvirem, nem coração para entenderem, até o dia de hoje. Aí, essa linha maldita diz que Deus escolhe pessoas para serem salvas e outras, podendo salvar, eles não salvam. Deus não salva. E Ele é justo mesmo assim. Vai ter julgamento justo. Mas quando você volta em Deuteronômio 29, Moisés, e lê o contexto, que é coisa que eles não gostam de fazer, Moisés disse: vocês viram tudo o que Deus fez. Vocês ouviram tudo o que Deus falou. Mas vocês desobedeceram. Por isso, o Senhor não vos tem dado olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração para entender. E no contexto ainda, seguindo o capítulo, Moisés começa a falar para o povo: veja, foi assim antes, não será assim agora. Escuta, vocês escutaram ontem e não obedeceram, não será assim a partir de agora. Ouçam e obedeçam. Sabe o que significa isso? Que Deus fez os sinais na terra do Egito, mostrou para o povo os 10 sinais, suportou. Eles ouviram a palavra de Deus. Se eles fossem pessoas de coração bom, como foi Josué e Calebe, Josué da tribo de Efraim e Calebe da tribo de Judá, os únicos 2 que saindo da terra, tendo escutado os 10 mandamentos, saindo da terra do Egito, entraram na terra prometida, os únicos 2, se o povo fossem como eles iriam receber do Senhor olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para entender. Mas Deus quer que você veja com os teus olhos primeiro, escuta com os teus ouvidos que Ele te deu. E Ele te deu um coração para entender. Ele soprou no homem, quando Ele criou o homem, Ele soprou o Espírito nas narinas do homem e deu inteligência para o homem. O homem não é como um animal. O homem foi chamado de alma vivente. Os animais foram chamados de alma vivente, mas Deus não soprou nas narinas dos animais algo de dentro dele para os animais. Ele soprou algo de dentro dele para o homem. E o povo que é semelhante a Deus, que é homem e semelhante a Deus, viu, ouviu e não quis obedecer. Se eles tivessem visto e ouvido, e eles começassem a refletir no coração, Deus ia dar olhos para o povo ver, mas olhos do Senhor, ia dar ouvidos do Senhor e um coração segundo o coração deles. Aí eles iriam falar: por isso e por isso. Porque Moisés era uma figura de Cristo. Moisés, o mediador da antiga aliança, era uma figura do mediador da nova. Josué e Calebe era a figura de, aliás, não precisa falar nada, né? Efraim e Judá. Entendeu o trabalhar de Deus? Então não significa que Deus não quis dar, porque senão Deus teria distúrbio mental. Ele faz o povo ver, faz o povo ouvir, dá coração para o povo, mas fecha o entendimento para eles não verem, aí eles não vão entender nada mesmo porque Deus impediu, e depois Deus vai cobrar deles. Vocês não viram, não ouviram, vocês vão perecer. Mas sabe por que vocês vão perecer? Porque eu não dei ouvidos para vocês, e nem olhos, e nem coração. Vocês vão perecer por minha causa. Seria esse o Deus da Bíblia? Não seria. Então, irmãos, quando o Senhor aqui na terra falou: bem-aventurados são os seus olhos porque vocês veem, e ouvidos, bem-aventurados são vocês porque têm ouvidos e ouvem, e vocês podem entender com o coração, é porque o Senhor fez questão de falar por parábolas para que eles compreendessem e não para que eles não compreendessem. O coração dos fariseus eram maus. Por isso que eles não queriam ver e nem ouvir e nem entender. Então, primeiro, Deus quer que você veja com o seu olho, escuta com o seu ouvido e analise com o seu coração humano. Se você vê isso de bom coração, Ele te dá o olhar dele, o ouvir dele e o coração dele. Aí você entende e você é curado. É Ele e você. Ele te chamando para um casamento e você falando sim. Entendeu? Então, olhos, ouvidos e coração na palavra de Deus. Nas coisas do Senhor primeiro.
Depois de alguns anos, se Deus permitir que você continue vivo e você quiser aprofundar um pouquinho mais o seu conhecimento em coisas para terceiro, quarto, quinto lugar, aí você estuda as coisas secundárias para terceiro e quarto lugar. Primeiro as coisas do Senhor. Tá bom? Então é isso daí, irmãos. Se vocês não entenderam, então vocês vão ler Ezequiel, capítulo do 40 ao 48. Muitas coisas vocês não vão entender a princípio, depois vocês vão entender. Sabe por que o Senhor me deu a entender isso? Porque eu desliguei o Wi-Fi do celular, eu deixei uma luz mais fraca no meu quarto, peguei papel, caneta, e quando eu li isso em Ezequiel 40, eu estava lendo Ezequiel, eu comecei a anotar e desenhar. No começo o desenho não deu certo, depois eu joguei fora, coloquei outro. Aí eu comecei a anotar as coisas, a buscar os textos. Aí eu fiquei impactado, eu orei ao Senhor. Eu falei, meu Senhor, eu lembro que lá no Japão, um dia eu ajoelhei no banheiro de casa, lá dentro do banheiro mesmo. E eu falei, Senhor, me revela essas coisas aqui de Ezequiel, porque eu não sei explicar. Judeus estão me contrariando, porque os judeus usam Ezequiel do 40 a 48 para negar Jesus, falando que tem derramamento de sangue ainda, está lá, sacrifício pelos pecados. É a linguagem espiritual e profética do Senhor, que é convertida na nova aliança quando você lê os demais profetas. Mas eu não estava entendendo aquilo. E depois de muitos anos o Senhor foi me revelar, não porque Ele queria que eu aprendesse depois de muitos anos, mas porque depois de muitos anos eu busquei o que eu pedi para Ele. Aí Ele começou a me mostrar. Então é oração, pede primeiro e depois vai atrás. Não tem como, Ele não vai esconder isso. O desejo dele é que todos conheçam. Tá bom? Então faça o mesmo, irmãos. Não é só para ler. Lê, anota, tem paciência, persevera. E aí o Senhor começa a te dar coisas que vão edificar o povo de Deus. E isso é apenas focando em Ezequiel 47 ali, contextualizando um pouquinho o livro. Imagine o que você não entenderia e anunciaria para o povo de Deus se você cair mesmo dentro do profeta Ezequiel. E estamos falando só do profeta Ezequiel. Não é profundo? Por isso que é um rio profundo. Tá bom, irmãos? É isso daí então. Fiquem todos na paz do Senhor. Deixe os comentários, quero ver que vocês entenderam. E espero que vocês possam fazer o mesmo. Tá bom? Se vocês fizerem o mesmo, Deus vai dar um cordel na sua mão, na sua outra mão uma vara de 6 côvados e 4 dedos. Você vai começar a medir o santuário e ensinar para o povo quem fica dentro e quem fica fora. Seremos sacerdotes do Senhor no milênio. Não é? Então tá bom, fiquem todos na paz do Senhor. Deus abençoe.